Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora para mais uma aula de geogeral sobre mineralogia. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema e eu espero que vocês dêem uma estudada depois, principalmente no livro base, tá? Que tem disponível lá, aonde? Na biblioteca da universidade, galera. Se alguém ainda não tiver acesso, por favor, me procura. Por quê? A gente aqui está trabalhando com uma metodologia que a gente vai construindo conhecimento junto, vendo slide, não tão junto, porque tá muita gente vendo aí à distância, mas vai entendendo as matérias, fazendo os exercícios, vendo como é que a gente aplica. A gente precisa ter uma base formal de leitura. Essa base formal vai ajudar a fixar os conteúdos na cabeça de vocês e para vocês acostumarem com a linguagem técnica, tá bom? Então, por favor, peguem o livro, dê uma olhada. Ele é super simples de ler, é super gostoso de ler, né? Assim, para um livro texto, um livro base. Eu acho que vocês têm muito a ganhar se vocês fizerem isso. Por favor, entrem na biblioteca e peguem o livro. Ele tem versão online, então fica ótimo de trabalhar com ele, tá? Bora lá. O que a gente vai falar sobre minerais hoje, né? A gente vai continuar o nosso texto de minerais. A gente aprendeu onde que os minerais se formam na última aula, como que eles se formam nos processos principalmente ígneos, metamórficos e sedimentares. Mas a ideia de um mineral é que ele precise de espaço para se formar, tempo para se formar, elementos químicos disponíveis e depende da temperatura e pressão onde ele está sendo alocado. São esses os fatores principais para que o mineral se forme e tenda a se desenvolver, ou seja, um mineral menorzinho. Né? Quanto maior o tempo de subsidência, maior será o mineral. O que é tempo de subsidência? É o tempo que aquele mineral fica na crosta para se formar, que o magma fica na crosta, né? Por outro lado, a gente tem também, se tiver muito espaço, os minerais tendem a crescer mais, como é o caso de alguns minerais por precipitação química, ou mesmo preenchimento de geodos, tá bom? Afinal de contas, o que é um mineral? Hoje nós vamos entrar mais a fundo nas propriedades dos minerais, entender bem esse pacote completo. Então, a gente tem 4 aspectos principais sobre os minerais que a gente falou um pouco na última aula, né? São sólidos, então isso já exclui todos os gases e os líquidos. Tem que ter ocorrência natural, mesmo se for de origem biológica ou inorgânica, tá bom? Arranjo atômico definido e uma composição química relativamente homogênea. Ter uma composição química homogênea significa que, mesmo que tenha certas variações em alguns lugares, pequenas impurezas, pequenos defeitos cristalinos, pequenos defeitos na estrutura atômica das unidades dos minerais, a gente ainda consegue expressar por uma forma simplificada quais são os elementos que compõem aquele mineral. Imaginem vocês que são milhões e milhões de átomos, né? Bilhões e bilhões de átomos organizados em cadeia. E mesmo assim, a gente consegue expressar qualquer menor unidade. Tá joia? Então a gente vai focar hoje principalmente nos 2 aspectos mais relevantes, que são os arranjos atômicos dos minerais e a composição química deles. São as 2 principais características que vão definir e diferenciar um mineral de outro. Todos são sólidos, todos têm ocorrência natural. Agora, cada um vai ter seu próprio arranjo atômico e cada um vai ter sua própria composição química, dependendo do ambiente de formação, dependendo da disponibilidade dos elementos, beleza? Então, vamos lá, qual que é a ideia da luta eterna da química e do arranjo atômico, né? O arranjo a composição química tem a ver com os elementos, tabela periódica clássica. Quais são aqueles elementos, os átomos que compõem o mineral? Será que ele tem cálcio lá no meio dele? Sódio, potássio, ferro, magnésio? A gente sabe que na tabela periódica existem elementos que são mais comuns no nosso planeta e os que são menos comuns. Quanto mais pesado o elemento, menos comum ele é no nosso planeta. Por que isso? Porque a gente mora, né, num planeta que ele está girando, orbitando essa palavra, em volta de uma estrela do tamanho do Sol. O Sol ele só tem tamanho para poder produzir elementos até ali no nível do oxigênio, o máximo ali, né? Não vai muito mais do que isso. Alguns outros elementos mais pesados só podem ser produzidos em estrelas maiores. Então, esses elementos muito pesados que a gente encontra no planeta não têm origem no sistema solar, eles vêm de outras fontes, foram parar aqui viajando livremente no espaço e ficaram agregados, presos na gravidade da formação desse nosso planeta, tá bom? Então, a gente tem uma limitação de disponibilidade de elementos químicos e a concentração de cada um deles. Dessa forma, existem certas possibilidades de empacotamento e arranjo atômico que só vão ser possíveis por conta dos elementos que a gente tem aqui.
Se a gente tivesse mais concentração de um elemento ou de outro, talvez a gente encontraria outros minerais, outras formas de se conectar. Lembrando que a gente está sempre tendendo a ficar num estado de menor energia possível, né? Todo mundo lembra aí da físico-química, energia livre de Gibbs? Quando a gente tem um ambiente fechado, né? Vamos pensar que o planeta é um ambiente fechado. A gente tem aqui todos os elementos já disponíveis. E a gente pode ainda colocar menores ambientes, dar uma olhada em câmaras magmáticas, em lagos deposicionais, dar uma olhada em rochas que estão sofrendo compressão. A gente pode diminuir a nossa escala de visão, né, a nossa lupa, para entender esses ambientes como ambientes fechados, que não façam trocas de elementos com o meio, né? Tendo essa composição definida, tem lá um sopão, só dá para formar elementos, átomos, átomos não, como é que chama? Minerais e qualquer outro composto que use esses elementos. A gente não está nem adicionando e nem removendo o material, né? Então, o que os átomos que estão ali, os elementos que estão ali vão fazer? Vão se organizar da maneira que fique com a menor energia livre possível, a menor energia de Gibbs possível. Tá? Então, a tendência de qualquer ambiente de formação de minerais, desses sólidos, é que a gente diminua essa energia livre presente na matéria e a gente encontre um estado de estabilidade, beleza? Essa é a tendência. Por isso que a gente fala que já deve ter escutado, né? Ah, nas condições de temperatura e pressão aqui na atmosfera. Os minerais é a mesma coisa. Se a pressão e a temperatura fossem maior aqui em cima, na superfície, talvez eles não seriam estáveis da forma como eles foram criados, né? Da forma que a gente encontra. Então, depende muito da pressão e temperatura quando eles se formaram, tá? Às vezes, quando um mineral se forma lá no manto, na crosta, ele está em condições de pressão e temperatura muito mais elevadas do que as que a gente encontra em superfície. Quando ele chega aqui, ele estaria num estado instável, mas ainda é mais econômico em termos de gasto energético se manter naquela forma sólida do que começar a se decompor. Apesar de que, dado o devido tempo e reação com água, ácidos e outros fluidos que passam ali por cima, a gente começa a ver uma reação de desintegração, desagregação e transformação do mineral, exatamente por ele estar num estado de estabilidade diferente. Então, a nossa ideia de composição química é: vamos todos os átomos se unir com a menor energia livre possível, deixar o mais organizado possível. Para que isso aconteça de forma organizada, né, em termos chulos humanos, a gente precisa de tempo e o ambiente ideal. Se a gente tiver o espaço suficiente para que esses elementos se arrumem, beleza, vai dar certo. Se eu deixar eles cristalizando durante um tempo, ou seja, faça um resfriamento lento, perda de calor, perda de calor? Não, que transfira calor para o ambiente, né? Resfrie lentamente. Cachorro, desce. Fica. A gente vai conseguir construir cristais grandes, né? Agregados cristalinos grandes. Se a gente não tiver esse tempo, não dá certo. O arranjo atômico, por sua vez, ele diz sobre a organização espacial dos átomos. Isso tem a ver com o ângulo que cada átomo, cada plano atômico faz entre si e qual que é a distribuição espacial desses átomos, né? A gente tem que entender que quando a gente está falando de um mineral, a gente está falando de uma repetição em cadeia eterna desses átomos. Eterna não, né? Uma hora ela acaba, que é o limite do mineral. Então, toda essa repetição desses elementos gera esse produto final sólido natural, que é o tal do mineral. E a organização dessa cadeia, ela vai dizer de várias propriedades físicas para a gente que são relevantes. Por exemplo, se o plano atômico tem uma angulação específica, definida e paralela, a gente vai ter interações com os campos eletromagnéticos, com a luz, com outras unidades de matéria, que vão permitir que passem ou não pelo retículo e interajam de maneiras diferentes, promovendo aí uma série de propriedades que a gente consegue analisar. Dependendo da forma como esses elementos estão ligados, eles ficam mais fáceis de serem removidos das cadeias dos minerais ou mais difíceis. Para nós que vamos aqui trabalhar com a ideia, né, de beneficiamento mineral, a gente quer retirar um elemento que é economicamente viável desse mineral para trabalhar com ele e comercializar. É interessante que a gente entenda essas propriedades para descobrir qual que é a técnica mais eficiente que gaste menos energia e menos dinheiro, consequentemente, para desmontar essa estrutura atômica. Então, às vezes, compensa a gente estudar um pouquinho como é que funciona todos esses planos atômicos para a gente aprender a explorar eles melhor.
né? E dessa forma a gente consegue separar os minerais com nomes e classificações diversas, colocando em grupos de organização por arranjos atômicos ou em grupos por composição química. Né? A gente tem a composição química é definida principalmente pelo ânion, que é aquela parte do íon negativo, né, na ligação dos elementos. Nós vamos falar um pouco mais disso para frente. Aí, ó. A composição química, ela diz respeito sobre uma fórmula mínima homogênea, é como a gente pensa na água. A água não é só hidrogênio e oxigênio, tem uma série de misturas aí na água, tem os minerais solvidos, sais, fluidos. Mesmo assim, a gente consegue expressar a água pela fórmula química de H2O. A mesma coisa vai ser para os minerais. A calcita, por exemplo, que é o carbonato de cálcio, ela pode ser expressada com diversas impurezas, variações entre moléculas e organizações dentro do cristal que a gente não repete infinitamente como fórmula mínima. Por quê? Porque isso não diz respeito de toda aquela quantidade atômica presente. Qual que é a fórmula química da calcita? Carbonato de cálcio, CaCO3, beleza? A gente divide, com base na química, em grupos aniônicos, isso mesmo, em grupos aniônicos, né? Isso significa que aquela parte negativa no final, CO3 menos, P2O5 menos, Cl menos, F menos, S menos, beleza? Oxigênio menos, hidroxila OH menos, enfim. Todos aqueles ânions, aquelas partes negativas da molécula, podem separar todos esses minerais com base nas suas classes químicas. A gente vai fazer uma classificação baseada na química, que depende exclusivamente da composição química desses minerais. Para a gente realmente ter a composição de um mineral formado, depende da disponibilidade e abundância desses elementos. Se eu for lá num ambiente que está rico em água, eu tenho água disponível. Se eu for para um ambiente que é seco, anídrico, eu não tenho água disponível para formar aquele elemento. Se eu for no manto, a gente tem grandes concentrações de magnésio, né? Se eu for para a crosta continental, a gente tem grandes disponibilidades de silício e alumínio. Se eu vou para o oceano, crosta oceânica, tem mais presença de ferro, por exemplo. Então, cada ambiente que a gente for formando um mineral, a gente vai ter alguns elementos disponíveis. Alguns elementos têm afinidades específicas. A cadeia, né? A cadeia de sódio e cálcio, tá? Que são os elementos aí relacionados com sódio e cálcio, eles são encontrados em cadeias vulcânicas, em cordilheiras continentais, tá? Cadeias de montanhas que acontecem em zonas de subducção de placa oceânica sob placa continental. Dessa forma, a gente gera um ambiente propício que concentre ali os elementos de cálcio e de sódio, principalmente, tá? Formando os minerais específicos daquela área ali, beleza? Da mesma forma, a gente encontra minerais com mais afinidade em potássio em cordilheiras de ilha, tá? Ilhas vulcânicas no meio do oceano. Ali existe uma concentração específica para o potássio que produz rochas ígneas com afinidade potássica. Dessa maneira, a gente tem ali toda a formação de minerais que vão ser um pouco mais ricos em potássio do que aquela que a gente encontra na Cordilheira Continental. E cada ambiente de formação de magmas, rochas magmáticas, rochas sedimentares metamórficas, vai ter disponível uma certa quantidade de elementos. Essas quantidades de elementos já são, a presença de um determinado mineral já é um forte indicativo do ambiente de formação daquele mineral e quais outros minerais e elementos com afinidade naquele mesmo ambiente que a gente vai ter o interesse de procurar, beleza? Então, a disponibilidade, a abundância dos elementos químicos depende do ambiente de formação. E o ambiente de formação é muito além do ambiente sedimentar. Lago, rio, geleira, encosta de montanha, deserto, etc. Tem a ver com o ambiente de formação do magma também, né? Se ele fundiu parcialmente no manto, na crosta inferior, na crosta média, na crosta superior, é fusão parcial de rocha sedimentar, vai gerar uma coisa. Fusão parcial de rocha metamórfica, vai gerar outra coisa. Fusão parcial de rocha ígnea vai gerar outra coisa. Se está na fusão parcial ali da crosta oceânica, tem uma afinidade. Crosta continental tem outra. Então, o ambiente de formação é muito mais do que esses ambientes que a gente está acostumado a ver aqui na superfície, mas é o lugar específico no planeta que a gente tem a formação e produção de novos minerais, produção de novas crostas, produção de novos magmas, novas rochas, e ali
aquela área onde ele se formou, que vai indicar para a gente os elementos que tinham. Se eu estou trabalhando aqui com hematita, por exemplo, né, ferro e oxigênio, isso diz respeito a qual tipo de afinidade? Forma informações ferríferas bandadas, que são formadas em ambientes marinhos rasos a profundos. Tranquilo. Mas de onde que vem o ferro? O ferro não fica dissolvido no mar. A afinidade do ferro está ali onde a gente tem fumarolas vulcânicas na base da crosta oceânica. Então, a formação do ferro, que vem das formações ferríferas bandadas, tem essa afinidade oceânica que vem ali dessas fumarolas, da parte onde tem fusão parcial e percolação de fluidos na base da crosta oceânica em contato com o manto quente ali, tá bom? Aí dissolve o ferro. Então ele vem de algum lugar, a gente tem que entender esses elementos, tá? Essas afinidades desses elementos. E essas informações a gente encontra direto na composição química dos minerais, beleza? Então tá bom. Composição química que vai definir se vai formar o meu sal de cozinha, né, NaCl, ou se vai formar a fluorita, né, que é fluoreto de cálcio. A disponibilidade de elementos no ambiente vai definir a composição química dele. O arnágio atômico, não gosto desse trem aqui que tá feio, né? Arranjo, ó, dislexia. Arranjo atômico diz respeito mais do que. Opa, uai, ficou igual. Que doideira. Acho que não salvou, não. Bom, enfim, vamos falar aqui então dele, né? O arranjo atômico não tem mais nada a ver com a composição química específica. Ele tem a ver com a forma da estrutura atômica. A gente vai usar esse fundinho aqui, ó, dessas bolinhas dos átomos, para poder trabalhar melhor essa ideia. Tá? A ideia do arranjo atômico é que cada átomo está distante do outro numa certa distância específica. E a inclinação que ele está organizado em relação aos outros átomos, se a gente imaginar que eles estão ligados por palitinhos, eles fazem um ângulo entre cada átomo em si. Esse ângulo é relevante para cada estrutura atômica, porque existe um ângulo máximo e mínimo pela quantidade de átomos presentes na célula unitária, pela repetição dos elementos químicos que a gente tem ali, tá bom? Então, se eles tiverem um ângulo diferente, uma distância diferente, um tamanho diferente, eles vão dar propriedades diferentes, eles vão formar minerais diferentes. Então, o arranjo atômico diz respeito sobre essas unidades mínimas, né? A gente tem um termo que a gente fala célula unitária. O que é isso? É a menor unidade de desenho que eu posso fazer para definir qual que é a cadeia de repetição dos átomos. Então, se eu tenho átomos formados aqui, essas bolinhas vermelhas e as bolinhas cinzas, qual é a menor unidade que eu posso medir para dar a ideia de toda a estrutura atômica desse mineral? Provavelmente vai ser uma coisa aqui, ó. A bolinha cinza no meio, com esses tetraedros aqui, ó, formando um tetraedro com vermelho. Aqui tem o tetraedro do vermelho formando com cinza. Então, a gente vai pegar uma caixinha aqui que repita a mesma estrutura infinitamente. Se essa caixinha se repete e a gente consegue encontrar a mesma estrutura em todas as partes do mineral, a gente tem ali a célula unitária, tá bom? Então, a célula unitária diz respeito aos átomos principais, aos átomos principais e a organização deles na caixinha mínima, tá joia? Então, assim, esses ângulos são importantes porque eles vão dar a nossa ideia de como que eles estão organizados espacialmente. Normalmente, a célula unitária apresenta a fórmula química que a gente tem como a fórmula química daquele mineral, a fórmula homogênica, né? Por quê? Porque aquela fórmula química, ela representa exatamente o que a gente vê na célula unitária repetidas vezes. Porque isso, essa célula unitária, essa unidade mínima, expressa como que é o mineral em qualquer área que a gente olhar para ele. Se a gente fizer um zoom assim no mineral e a gente conseguir carimbar várias vezes a mesma caixinha, a gente vai obter o mesmo formato no final de estrutura daquele mineral. Beleza? Então, a ideia de célula unitária é a menor unidade de organização atômica elemental que a gente consegue encontrar numa estrutura sólida cristalina de um mineral, que vai ser a característica DNA daquele mineral. Tá bom? A gente sabe que no mundo mesmo a gente não encontra átomos ligados por palitinhos, assim, né? A gente representa eles por esferas para ficar mais fácil o entendimento. E a gente sabe que também não são esferas, são espaços atômicos que são ocupados pelos elétrons e pelos prótons e nêutrons, e eles, por suas vezes, são formados por partículas elementares ainda menores. Então, um bando de vazio,
mas as forças de atração, tanto eletromagnéticas de eletromagnéticas e as outras forças que participam aí dessa conexão, elas dão a entender essa organização atômica como a gente entende e são suficientes para explicar as propriedades dos minerais e elementos, tá bom? Então a gente organiza eles dessa forma que é a mais tranquila de entender toda a unidade que a gente vai trabalhar aqui para frente. Então tá bom. Quais são os fatores que influenciam na cristalização? O que é um mineral, afinal de contas? Ele é um sólido, né? Então ele tem que se cristalizar. Mesmo que a origem dele seja inicialmente um líquido, né? Um fluido, um soluto dissolvido em algum fluido, por exemplo, sal de cozinha. Como é que forma sal de cozinha? Ah, forma na água do mar, beleza? Então tem lá o cloreto e o sódio dissolvidos o cloro e o sódio dissolvidos na água do mar. E quando a gente cria um ambiente de tranquilidade suficiente para que a água evapore e sobre só o cloro e o sódio, eles vão se juntar e formar ali o cloreto de sódio, que é um sal, né? É a halita o nome do mineral. A halita é o cloreto de sódio. E aí a gente tem a formação de um mineral aqui em superfície. Beleza? O que acontece? A gente tem que dar as condições necessárias para que esses minerais se formem. Da mesma forma, lá em subsuperfície, que a grande maior parte dos minerais, subsuperfície, quando eu falo, galera, é na crosta, tá dentro da crosta, debaixo da terra. A gente não vê isso, tá em pressão e temperaturas mais altas. E existem outros fatores que vão reger a formação desses minerais, né? Esses fatores são a temperatura, a pressão, o tempo, a disponibilidade química, o local e o ambiente de formação, tá? O local e o ambiente de formação a gente falou um pouquinho, mas nós vamos falar de novo. Como que a temperatura influencia a formação de um cristal? Ora, se eu tiver a formação de um cristal a partir da cristalização de um líquido, né? De uma rocha fundida, de um fluido enriquecido em algum elemento, eu preciso que a temperatura diminua a ponto de eu poder formar cristais. Se tiver tudo muito aquecido, a gente vai continuar no estado líquido, né? Na mistura dos fluidos. Então, a gente não vai ver a formação de cristais, porque a energia ali é muito alta. Está todo mundo na doideira, está todo mundo livre demais. Agora, quando a temperatura começa a baixar, os átomos e os elementos químicos começam a se arrumar de forma a criar os minerais e vão passar para o estado sólido, né? E o estado sólido é onde a gente vai encontrar a formação dos minerais. Então, a temperatura influencia. Por quê? Primeiro, a temperatura vai dizer o que está sendo fundido e o que não está sendo fundido. E cada mineral é estável até uma determinada temperatura. Então, quando a gente pega ali a fase de cristalização mineral, existem minerais que formam temperaturas mais quentes, minerais que se formam temperaturas mais baixas. Então, cada zona de temperatura, a gente vai ter a formação de um mineral específico. Tranquilo? Pressão. Por quê? Porque a pressão, da mesma forma que a temperatura, vai reger a forma que os átomos se organizam na estrutura da célula unitária. Tá? Então, se a pressão estiver muito alta, a energia a pressão que vai fechar esses átomos vai mudar e distorcer o retículo cristalino, beleza? A estrutura mínima dos sistemas cristalinos. Se a pressão for muito baixa, os átomos vão ficar muito livres e vão se organizar. Então, temperatura e pressão, além de promover a organização específica das estruturas, são as duas grandezas físicas que a gente trabalha que definem o estado da matéria, sólido, líquido, gasoso ou mistura, né? Então, se a gente tiver uma pressão e uma temperatura definida, a gente começa a formar um mineral específico. No nosso planeta, a pressão ela tem uma influência um pouco menor do que a temperatura, que em zonas, né, em subsuperfície, a pressão é sempre muito alta. E a gente tem uma pressão constante em todas as áreas, que é a pressão litostática, né, que é a pressão de estabilidade. Agora, a temperatura para cada zona que a gente vai descendo assim, de profundidade vai aumentando ou diminuindo significativamente. Mesmo assim, a gente tem que entender que são duas grandezas que funcionam em conjunto. Beleza? Se eu tiver muita temperatura e ela resfriar muito lento, eu tenho cristais grandes. Se eu tiver a temperatura e resfriamento rápido, eu tenho cristais pequenos, beleza? Pressão. Se ela for baixa, os meus átomos organizam normalmente perpendiculares entre si nos sistemas cristalinos ortorrômbico, isométrico, a gente vai ver isso para frente. Se a pressão for muito alta, distorce o retículo cristalino e inclina um pouco mais os planos atômicos, tá bom? Tempo. O que acontece com o tempo? Tempo diz respeito ao tamanho do crescimento dos minerais.
Se eles estão cristalizando num tempo muito rápido, eles vão ser minerais muito pequenos, a gente não vai ver o tamanho todo deles, não vai ver a grandeza deles. Se o tempo de cristalização for muito lento, se ele for perdendo temperatura ao longo do tempo, a gente vai ter a formação de cristais maiores, ele vai ter tempo para crescer, né, com qualidade. Então a gente vai organizar melhor toda a estrutura atômica dentro do mineral, vai crescendo com calma e vai na tranquilidade, beleza? Disponibilidade química é aquele fator que a gente falou. Se não tem um elemento, não vai formar um mineral. Como é que eu vou formar um mineral de silício se não tiver silício disponível? Não faz sentido. Como que eu vou formar um mineral de ferro se não tiver ferro disponível? Não faz sentido. Então, disponibilidade química vai dizer respeito sobre qual mineral vai ser formado. Isso depende do bolsão de elementos, a sopa de elementos químicos que vai ter disponível para a gente. Tá joia? Se não tiver disponível naquela sopa, não vai formar o mineral que a gente quer. E por último, o local e ambiente de formação. O local e o ambiente de formação, eles são muito além do que a gente vê na superfície, o local específico que vai controlar a temperatura e pressão em subsuperfície também, né? Isso vai promover a fusão parcial de rochas específicas, sendo elas das mais variadas composições, e a fusão parcial delas, né, vai produzir um magma, um fluido, que vai se cristalizar no mineral com a riqueza daquele elemento específico. Tá bom? Então a gente vai estudar os ambientes depois que produz cada tipo de elemento, onde que a gente encontra eles, como é que eles se formam. Belezinha? Belezinha. Então vamos lá. Isso é para a gente encontrar onde que esses minerais estão. Agora existe um outro fator que é a forma dos cristais. Para a gente aqui em geral, é importante entender a forma desses cristais. Por quê? Porque a forma deles vai dizer para a gente qual que é o mineral. E a gente não precisa fazer isso direto, uma análise química dele, para saber que mineral que é. A forma que ele se apresenta, muitas vezes, já é característica. E a gente consegue classificar e dizer qual mineral a partir das formas que a gente vê dentro dele, né? E outras propriedades também, né? A gente vai ver para frente, cor, brilho, coisas. Enfim, já é um primeiro indicativo de qual é o ambiente e o tempo de formação. Então, vamos entender o que primeiro. Ó. Existe um termo chamado face cristalina, que a gente vai ver aqui para frente, ó. Tá vendo? Não, né? Porque passou muito rápido, mas enfim, a gente vai lá na frente com mais calma. A fase cristalina, ela é um plano, então, plano bonitinho, que representa a limitação do cristal, beleza? Da parede cristalina. Os cristais eles podem ter diversas formas, e a face cristalina é a face mais externa, é o plano mais externo de formação desses minerais que a gente vê aqui no exterior dele. Tá bom? E essa face ela pode ser bem construída, mal construída. E isso já vai indicar para a gente, provavelmente, qual que é a estrutura química interna desse mineral. Porque o sistema cristalino interno, a organização do átomo atômico, ela nada mais é do que um empacotamento de átomos que vai se repetir, e a forma externa é um reflexo dessa forma interna de empacotamento. Tá bom? Então vamos lá. Outra palavra nova aí para vocês, ó. Hábito. Hábito é aquilo que a gente faz no dia a dia, acorda, toma um café maravilhoso, mentira. O hábito dos minerais, muito parecido com isso que a gente faz no nosso dia a dia, é uma forma característica do mineral em se cristalizar. Dependendo do espaço disponível e do lugar que ele está se formando, ele pode assumir formas características, né? Mesmo incluindo as irregularidades, porque a gente sabe que existem tantos fatores, né, além da pressão e temperatura, em cada ponto é diferente, por causa da composição de cada ponto, do lugar que está no planeta, das forças envolvendo no meio, enfim. No mundo natural, né, fora do laboratório, as variáveis são muitas. E aí o hábito, ele engloba todas as irregularidades que advêm dessas diversas variáveis de formação e replica na maneira como eles se formam. Tá? O principal aqui não são as irregularidades, mas a gente considera elas juntas aqui. Então, o hábito é a forma que a gente habitualmente encontra um mineral. Né? Existem formas específicas para cada mineral que são características. A gente vê lá, não, tem a forma de um prisma. A gente já começa no nosso processo de análise eliminar uma série de minerais que não aparecem na forma prismática e considerar uma série de outros minerais que têm o hábito prismático. Né? Parece uma folha. Que os minerais que não parecem com uma folha e quais que podem parecer com uma folha. Então, o hábito, que é a forma que o mineral se cristaliza e a forma como a gente vê ele aqui, né, nas nossas amostras, já é um bom indicativo de que mineral que é. E, por último, a última palavra, o agregado. O que é um agregado? Agregado é um conjunto de minerais que, quando eles se aparecem juntos, também tem formas características.
É difícil, às vezes, separar o hábito e o agregado, por quê? Porque alguns minerais aparecem em conjunto. A gente vê grupos de minerais dando formas específicas, muito bonitas, inclusive, né? Quem gosta de colecionar mineral aí, já viu coleção de mineral, foi no Museu de Mineralogia, sabe como é que funciona. O hábito, então, diz respeito à característica de um mineral, né, a forma como um mineral se cristaliza, e o agregado é como um conjunto de minerais se cristalizam juntos, dando uma forma externa específica. Ambas essas terminologias ajudam na caracterização e identificação do mineral, tá bom? Face cristalina é o quê? É o plano de fora da formação do nosso poliedro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre faces cristalinas. Aqui, ó. Face cristalina, galera, são esses planos daqui de fora, tá vendo? Ó, um plano bonitinho parecendo um espelho, um plano aqui parecendo um prisma, né? Aqui tem um plano aqui bonitinho de fora, formado aqui, e esse último aqui a gente não vê plano nenhum, né? Parece só uma massa disforme. A gente não tem aqui os planos paralelos, todos alinhados bonitinhos, beleza? A gente tem nome para classificação de qualidade dessas faces cristalinas. A primeira delas é uma face euédrica, que significa faces planas, bem formadas e definidas. Né? É o caso desses dois primeiros minerais. Olha como a gente consegue ver o cubo bem formadinho e bem bonitinho. Olha como é que a gente consegue ver o prisma bem formadinho e bem bonitinho. Então, essas faces aqui, elas são planas e bem formadas, bem definidas. Eu consigo vê-las com bastante qualidade. O nome dessa característica, dessa face cristalina, em termos de qualidade, é euédrica. Então, esses são cristais euédricos, minerais euédricos. Beleza? Depois a gente tem a face subédrica, tá? Que são faces planas imperfeitamente desenvolvidas. Acontece que costuma ter uma mistura. Ó. Aqui eu tenho faces perfeitas e aqui eu tenho faces quebradas. Como está misturado, não é totalmente perfeito nem totalmente quebrado, a gente está ali no meio termo. Então tem faces planas imperfeitamente desenvolvidas. O nome dessa feição, para termos de qualidade de face cristalina, é subédrica. São faces subédricas, tá bom? Por último, quando não tem uma face plana no mineral, na parte externa a gente não vê a repetição desse poliedro, a gente vai chamar ele de anédrica, ou sem forma, tá bom? E agora nós vamos para os nossos hábitos e agregados cristalinos. Quando a gente está trabalhando aqui em mineralogia, existe uma série de nomes, talvez esses não sejam todos os que vocês vão deparar aí na vida de vocês, tanto como bacharéis em ciência, tecnologia e engenheiros de Minas, ou qualquer outra área que vocês forem seguir que trabalhe com mineralogia. O hábito, da mesma forma que brilho e uma série de outras características, depende muito da observação e do lugar que você está trabalhando. A gente tenta usar termos que são extremamente descritivos e precisos, e dessa forma acaba criando vários grupos, várias separações. Os cristais se formarem em ambientes variados, com composições variadas e variáveis de atuação sobre o processo de formação incontáveis, a gente consegue ver um mineral com diversos hábitos, né? Mas existem alguns bem característicos. Então, o que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver os principais que a gente tem, tanto hábito como agregado cristalino, não são fáceis de separar muitas vezes, né? Mas a gente vai entender um pouco de como que eles funcionam, e aí vocês ficam sabendo aí que se um dia alguém usar uma palavra diferente dessas daqui, não é que está errado, é porque existem outras separações mais específicas, pontuais. Tá bom? Então vamos no nosso primeiro hábito agregado cristalino. Olha, tá vendo isso aqui? Tem uma coisa azul e um cheio de agulha, assim, né? Isso aqui é um mineral, tá? Essa forma de agulha é clássica de minerais que aparecem como inclusão. Em alguns casos até não são inclusão, né? Mas o mais comum que a gente vai ver agulha de mineral é como inclusão. O que significa isso? Você vê um mineral dentro de outro, como se estivesse preso numa resina. Só que, na verdade, é um mineral dentro de outro mineral que é transparente, a gente consegue ver o interior dele. Esse hábito em forma de agulha, de um grão mineral, cada agulha é um grão mineral, chama-se acicular, tá bom? Essa inclusão que a gente está vendo aqui é uma inclusão de turmalina em quartzo. Turmalina é o lixo dos elementos químicos. Mentira. É que a forma dela é bem complicada. Ela precisa de uma quantidade de átomos, né, variadas em sua composição, e ela consegue abranger átomos que normalmente a gente não vê relacionados entre si. Até boro na fórmula estrutural da turmalina. Você precisa de ter a presença de fluidos ricos em boro, e mais um monte de outro elemento químico aí. Pode ficar tranquilo que em mineralogia vocês vão ver isso com calma.
Então, a gente tem aí a turmalina acicular aprisionada dentro do quartzo. Tá bom? Tranquilo? Próximo hábito. Amigdaloidal, de amígdala, né? Em forma de amígdala. Aí começa, né? Quem consegue... Quem tá vendo uma amígdala? O que é uma amígdala? Uma amígdala é essa bolinha formada, né? Dentro com a paredezinha preenchida. Essas amígdalas parecem uma cavidade que foi preenchida por um elemento, né? E aí ela está sendo formada dessa forma. Então, ela representa, né, a forma da nossa amígdala. Não sei se já tiraram a amígdala. Aqui, ó, é bem parecidinha mesmo. E a gente chama isso de amigdaloidal, essa forma específica. Um exemplo é a eulandita, que é um mineral do grupo das zeólitas, que tem a fórmula química embaixo. Ó. É um silicato de alumínio e cálcio hidratado, ou um silicato de alumínio, cálcio e sódio hidratado. Olha aqui a fórmula química que a gente fala, mínima, né? É esquisito, Léo? Sim, talvez. Aqui tem a molécula de água, aqui tem as moléculas de água. Aqui tem os conjuntos básicos. Ó. A parte entre parênteses é a parte dos íons positivos, e a parte aqui, ó, que está fora do parênteses, é o grupo que representa o grupo aniônico, né? Que é a parte negativa, tá bom? Então, essa junção de silício, oxigênio, no caso aí alumínio também, o alumínio aqui entra um pouco substituindo o silício, vai dar uma molécula, né, uma estrutura, que vai ter uma carga negativa, e vai se associar com as cargas positivas dos outros átomos que estão aqui, né, que são os íons positivos, beleza? Então tá aqui, cálcio e alumínio na parte dos íons positivos, e esse conjunto todo aqui atrás, ó, alumínio, silício e oxigênio na parte do íon negativo. Isso é um silicato, né, porque é formato de sílica, que é a junção de silício e oxigênio, relaxa, a gente vai ver isso lá para frente. E a gente pode chamar até de aluminosilicato, porque na estrutura entra alumínio também, tá bom? E do outro lado aqui a gente tem o cálcio e o sódio como novidade também para a formação dessa eulandita, que é a zeólita. Por que a gente vê essa variação química? Porque um mineral não é só um mineral, né? Em muitos casos, a gente tem um grupo de minerais, que parte deles podem sofrer substituição. Ah, o cálcio entrou no lugar do sódio. Ah, o alumínio entrou no lugar do cálcio. Essa variação desses lugares, ela não descaracteriza o mineral como um todo, mas faz uma variação do próprio mineral com uma certa mobilidade composicional. O nome que a gente dá para isso é o grupo mineral. A gente não vai chamar de um mineral, é o grupo da zeólita, o grupo da eulandita. Né? Não, o grupo da zeólita e a eulandita é um exemplo dele. Então tem as variações químicas composicionais dentro do grupo, tá bom? Eu vou voltar para os nossos hábitos e agregados. Olha esse daqui. Essa forma aqui é uma fórmula granular, por quê? Parece que são vários grãozinhos pequenininhos juntos, né? Essa fórmula granular, nessa escala que vocês estão vendo aí, não dá para ver, mas são grãos normalmente euédricos, tá? Então, os grãos têm que ter aquelas paredes, as faces cristalinas planas, bem definidas e bem formadas. Em grãos muito pequenos, normalmente de 2 milímetros a 1 centímetro, né? 2 a 10 milímetros. Um exemplo é esse mineral que está aqui do lado, verde, característico, que é a olivina. A olivina é um silicato, ó, silicato, sílica e oxigênio, de ferro e magnésio, beleza? Coralina, para de morder meu pé, por favor. Muito obrigado. Vai comer isso aqui. A gente tem um silicato de ferro e magnésio, tá joia? No caso da olivina, essa molécula de silício e oxigênio é o tetraedro bonitinho, né? Não sei se vocês já trabalharam com os tetraedros em química, mas é a ligação em forma de tetraedro. Tem uma bolinha no meio, um em cima e os 3 passinhos embaixo. Talvez a gente vai ver isso mais para frente aqui, lá, mas na estrutura mineralógica, e em mineralogia vocês vão ver isso com mais calma. E aí tem o magnésio e o ferro ligado a esses tetraedros, tá bom? Esse mineral é a olivina. Então, para a gente formar uma olivina, a gente tem que ter disponível ferro e magnésio. Que ambiente que forma ferro e magnésio? Ah, fusão de crosta oceânica, fusão de manto. Né? Então, a gente tem a parte do derretimento da crosta e do manto. Derretimento é uma palavra feia e errada, tá? A gente usa a palavra fusão. Tem a ver com fundir, transformar em líquido, fazer uma rocha líquida. E normalmente é uma fusão parcial, porque a gente funde só uma parte daquele material todo, a gente não funde ele todo, tá bom? Então, hábito granular. Tem 3 hábitos aí, acicular, amigdaloidal e granular. Vamos para o próximo. Hábito laminar. Dá uma olhada nessas lâminas azuis, né? Parece a lâmina de barbear.
né? Essa forma, esse hábito desse mineral é a forma de lâmina. Ele é achatado e adelgado, né? Ele é comprido numa direção e muito fino em relação à outra, parecendo uma lâmina mesmo, que corta. Não corta necessariamente. Isso aí é a cianita, ó, silicato de alumínio, né? Silício, oxigênio e alumínio. Óxido de silício e alumínio. Misturado aqui, ó. Oxigênio, silício e alumínio, beleza? A cianita é esse mineral azulado que está aí. Então, esse hábito é isso mesmo, é um hábito laminar. A cianita é um aluminosilicato importante para definir a zona de temperatura e pressão quando a gente está trabalhando com rochas, tá? Ela tem dois outros irmãs minerais, que é a andaluzita e a silimanita. E esses três minerais são os três formados com a mesma composição química, né? São aluminosilicatos, Al2, Si e O5. O que muda de um para o outro se a fórmula química é a mesma? O arranjo atômico, a estrutura que os átomos se organizam. Cada uma delas é estável a apenas uma zona de pressão e temperatura específica. Então, encontrar uma silimanita, uma andaluzita ou uma cianita já é um indicativo de mais ou menos a faixa de temperatura e pressão que aquele mineral e, consequentemente, a rocha onde aquele mineral se formou. Beleza? Próximo hábito: botrioidal ou globular, em forma de pequenas esferas, parece essas bolinhas, ova de peixe, né? Cacho de uva. Isso aí, cada um vê o que quer. Aí tem gente que fala que é o saco de ervilha. Então, a forma pequena dessas esferas é uma fórmula globular, é uma fórmula botrioidal, né? Acho que está escrito errado. Botrioidal. Não, tá não. Botrioidal, isso mesmo. E existe duas, essa forma é a fórmula americana, né? Em inglês de falar que tem o Y, mas aí a gente adapta para o português, a gente escreve botroidal sem o I no meio. Botrioidal e globular, forma de pequenas esferas, tá bom? Um exemplo é Smithsonita. Smithsonita é um nome interessante, né? Smithsonita, não sei se já ouviram falar do Museu de Smithsonian, né? Que é um museu famoso, que tem grandes amostras de ciência natural, em geral. E é famoso pela amostra de coleção de mineral, pelas amostras de fósseis, enfim. É um grande laboratório de estudo que gosta de brincar dessas estruturas. Smithsonita é o carbonato de zinco. Olha lá, carbonato CO3 é a parte negativa e o zinco a parte positiva. Então, carbonato de zinco, tá? Tem os íons. O cátion é o zinco e o ânion é o carbonato, o bicarbonato, né? Porque na natureza a gente não encontra essa forma assim, CO3, estou livre, sou CO3, sou gás CO3. Não, a gente encontra o ácido carbônico, né? HCO3. E aí a decomposição do ácido carbônico presente na estrutura vai liberar o íon carbonato, bicarbonato, para poder se juntar a algum outro elemento, que no caso é o zinco. E aí forma o mineral smithsonita, que é o carbonato de zinco, tá bom? Então, vamos falar um pouco aí agora, ó, desse outro hábito, colunar. Tá vendo que parece umas colunas? Esse já é um nome que não é tão comum a gente encontrar, a gente vê por aí, né? Até porque não é um hábito comum dos minerais. Mas a gente pode encontrar por aí o hábito colunar, em forma de colunas paralelas. E reparem que a gente consegue identificar uma certa disposição tridimensional dessas colunas. Elas são realmente bastõezinhos um pouco mais espessos, que formam essas colunas. Como exemplo, a gente tem a nefelina ou a guetita. Tá? A nefelina é o silicato, aluminosilicato de sódio, e a guetita é o óxido hidróxido de ferro. Tá? É o hidróxido de ferro. Então, beleza. Ó, aqui a gente tem a nefelina. Ó, pode ser que tenha potássio na estrutura, mas normalmente é o aluminosilicato de sódio, a LSiO4. Tá? A nefelina, já conto aqui para vocês, é um mineral do grupo dos feldspatóides. Isso significa que ela não é um feldspar, ela parece um feldspar, mas ela tem baixa concentração de sílica em relação aos feldspatos. Então, a gente encontra ela numa outra zona de formação aí interessante, e ela dá aí rica em sódio e pode ter potássio na estrutura até uma certa quantidade. Estou lutando aqui contra o monstro do chão aqui, tá mordendo a minha mão. Bora.
A guetita é um mineral famoso por ser um hidróxido de ferro com a composição variada, que as moléculas de ferro elas podem aparecer de mais de uma forma na estrutura, mas essa estrutura base, FeO, tá bom? E a guetita é um minério de ferro, então a gente explora ela para tirar ferro em alguns casos. E ela pode dar esse hábito aqui colunar. E olha que bonita essa cor, né? Parece o arco-íris, né? Essa variação de cor em arco-íris a gente chama de iridescência, tá bom? Que é a variação de todas as cores do arco-íris refletidas. Isso é uma propriedade de cor e brilho do mineral. Então essa aqui é a guetita colunar, muito bonita. Vamos para o próximo. Hábito prismático achatado. Tem quem classifique apenas como hábito prismático, que a gente vai ver aqui para frente o prismático, mas existem os prismáticos achatados. O que é um prismático achatado? O prisma, normalmente, é uma figura de base regular que tem uma altura, né, que é grande. E o prisma ele tem que ter um desses eixos de formação diferente dos outros, tá? Então, o prisma, normalmente, ele tem o eixo maior do que os outros. Quando ele tem um eixo menor do que os outros, ele fica achatado dessa forma. Esse aqui é um agregado de um mineral, tá vendo? Isso aqui não é só um mineral, igual esse hábito colunar aqui, ó, também era um agregado. Né? Aqui é um mineral em bolinhas, aqui é um mineral em lâmina, aqui é um mineral em agulha, aqui é um mineral em amígdala. Aqui são vários minerais em grânulo, e agora a gente está falando de vários minerais, tá vendo? Ó, vários quadrados aqui. Cada um desses quadrados é um prisma achatado. O eixo, que era para ser maior, na verdade, é menor. Que prisma é isso? Ou é um eixo maior ou menor que os outros. É um eixo de tamanho diferente dos demais. Esse mineral aí, transparente, com prisma achatado, né, esse agregado compacto aí, é a barita, tá? O sulfato de bário. Uma das principais fontes de bário que a gente tira, que é fácil de explorar, e sulfato também, que é tranquilo de tirar dela. Tá bom? Isso é ótimo para a indústria química e uma série de outras aplicações aí. Beleza? Hábito prismático achatado ou simplesmente prismático está ótimo. Já identificamos que está em forma de prisma. A gente vem no hábito dendrítico, né? Forma de árvore ramificada. Olha que bonitinho. Aqui tem quartzo, um mineral de quartzo, né? Que é silício, oxigênio, SO2. E aqui no meio dele tem a forma de uma árvore, ó, parecendo um raminho de folha, né? Esse é o hábito dendrítico. Dendrito é quando a gente tem uma ramificação muito grande, tá? Então, isso aí são óxidos de manganês que ou estão ocupando o espaço de uma antiga raiz ou simplesmente se espalhando na forma de uma raiz dentro de um mineral, beleza? Então, esse é o hábito dendrítico. Costuma dar muito com inclusão em outros minerais. Show? Show. Dodecaedro, olha esses nomes bonitos demais. Legal demais. Dodecaedro é a forma externa de um mineral que tem edros, são faces, e esse dodecaedro, né? Esse dodec, que é a parte do prefixo aí, diz respeito a 12. Então, são 12 faces. Então, parece aqui, ó, um brigadeiro, uma uva passas com 12 faces. A gente tem, ao invés do cubo, que são as 6 faces, a gente tem 12. Então, é a organização de várias faces cristalinas. Aqui no meio tem um cubo ou outro, né? Perdido aqui no meio. Mas são 12 unidades. É porque são, na verdade, losangos dispostos, organizados em 12 faces bonitinhas. O maior exemplo deles são a granada, né? A granada, essa é a fórmula geral do grupo da granada, mas as granadas não são encontradas com todos esses elementos. Por quê? O que acontece? A granada é um grupo de minerais. Então, existe composições chave, né? De cálcio, de magnésio e de ferro. E aí a gente consegue separar cada unidade no meio desse grupo. Isso é uma divisão que a gente chama de diagrama triangular de fases. A gente vai ver isso em algum lugar aí para frente. E a separação desses minerais se dá por conta disso, tá joia? É um silicato, né? Olha lá, são 3 moléculas de silício e oxigênio ligadas a todos esses grupos aqui. Cada mineral em si tem no máximo 3 elementos, não tem essa quantidade toda disponível. E uma das formas do hábito externo da granada é esse dodecaedro, tá bom? Bora lá. Drúsico. Drúsico é um agregado que forma dentro de uma drusa. O que é uma drusa? São cristais que forram uma superfície. Esse caso aqui, ó, tem cristais de ametista forrando essa superfície aqui de fora. Ametista é quartzo, tá? É SiO2, é o quartzo roxo.
Olha como aqui a presença desse espaço aqui no meio permite que os cristais cresçam livremente em direção ao centro e formem cristais grandes. Né? Isso é legal demais. Então aqui a gente tem o hábito drúsico, fibroso ou capilar. O hábito para cada mineral, para cada grão aqui, é capilar. O agregado é fibroso, que é o conjunto de grãos capilares. Né? Esse mineral aqui do lado é o crisotilo, tem a serpentina também que está nesse formato interessante aí, a amiga dela, né? E a ideia é que são vários prismas finos com aspecto flexível paralelos, lembrando um cabelo, né? Você pegar ali um grão, você realmente consegue arrancar os fiozinhos bonitinhos ali de cada parte desse mineral. Então a gente tem ali o hábito fibroso, tá? O crisotilo é esse silicato de magnésio hidratado, ó, silicato de magnésio hidratado, OH, beleza? Hábito folhado ou micáceo é essa forma aqui, tá vendo? Parece um tanto de folha empilhada, então é uma estrutura em placa que lembra folha. O exemplo desse mineral são as micas. Ele é diferente do laminar, que a lâmina ela tá presa lá, a gente não consegue dobrar ela. Essa aí você puxa e dobra, ela é flexível, tá? E você consegue arrancar os pedaços. As micas são grupos de minerais que dão minerais como a sericita, muscovita, biotita, petalita, enfim, tem uma série de micas aí, a vermiculita, a gente consegue ver que tem esse hábito aí. A hematita, às vezes, pode dar no hábito micáceo também. Então, o hábito é a forma em folhas que a gente consegue desplacar, tá bom? Maciço ou compacto é ótimo. Não tem forma, é maciço ou compacto. Olha lá, parece uma massa disforme mesmo. Ó. Esse aqui é o exemplo da grafita, que é carbono puro, né? É só carbono na estrutura. E a grafita é carbono organizado em anéis de 6 carbonos, espaçados uns dos outros, ligados em planos paralelos. Beleza? Então a gente pode chamar esse hábito de maciço ou compacto. O geóide parece muito com a drusa, né? Mas ele tem uma forminha mais bonitinha de ovo, uma bolinha, uma bolha preenchida. É uma cavidade também forrada parcialmente por minerais. O exemplo é o geodo. Os geodos são aquelas bolinhas que a gente consegue ver. Tem uma série muito legal que é o Caçador de... Esqueci, Caçador de Iodos, não sei o nome assim. O cara vai e pega assim, você dá nada pela amostra de rocha que ele pega, nessa pedra. O cara vai dar uma martelada, abre, tá cheio desses minerais bonitos. Então, assim, é super interessante o processo de formação, costuma dar em rochas ígneas, né, em bolhas que aprisionam ali, deixam um espaço isolado, e aí esse espaço consegue ser preenchido com calma e tempo, e mais importante, espaço para os minerais crescerem. Beleza? O hábito octaédrico aqui embaixo, ó, o hábito octaédrico significa que eu tenho duas pirâmides, uma para cima, uma para baixo, e que todas as medidas de aresta em relação umas às outras, elas têm o mesmo tamanho, né? Quem jogava IRPG, ou jogo de tabuleiro tem esses dados de 8 faces, é isso daí. É esse hábito octaédrico. Parece um dado de 8 faces. Então, assim, octa, 8, édrico, faces. Tem 8 faces, porque como são duas pirâmides, cada pirâmide tem 4 faces, 4 lados aqui, 4 para baixo, 8 faces, né? Tem essa forma de octaedro. Um exemplo aqui é o diamante. O diamante dá muito nesse hábito octaédrico, né? O diamante também é carbono puro. A diferença do diamante por grafita toda, né? Grafita faz grafite para lapiseira e diamante faz fortuna milionária. Então vamos lá. Os hábitos aqui, ó, eles são ligados em anéis de carbono isolados, e o carbono do octaedro do diamante, ele é totalmente interligado. Todos os átomos de carbono ligados entre si, não são planos de carbono ligados por forças fracas. Então a força de ligação dos carbonos no diamante é muito mais intensa, é muito mais forte. E isso promove uma das principais características do diamante, que além de valer muito dinheiro, que é a dureza. É o mineral de maior dureza que a gente encontra na natureza. Inclusive, na nossa escala relativa de dureza, ele é o último nível, que é o nível 10. Né? É uma escala que vai de 1 a 10, que a gente vai falar um pouquinho para frente, mas é esse nível de dureza mais alto que tem, tá bom? Vou voltar aqui, ó. Aqui é o hábito prismático mesmo, como a gente imagina, um prisma alongado com a base formadinha lá, tá vendo? Então, esse hábito prismático é em forma de prisma alongado. Um exemplo clássico é a turmalina, por exemplo, seria o berilo. Lembra que eu falei que a turmalina era o lixo do mundo? Olha aqui a fórmula química da turmalina. Maravilhoso.
Na, Ca, Fe2, Fe3, magnésio, alumínio, lítio, alumínio, ferro 3, cromo 3, magnésio, boro, silicato, oxigênio, hidroxila e flúor. Meu Deus do céu. Pode ter muita coisa nessa turmalina mesmo. Turmalina é um mineral legal. É muito usado em gema, né? Tem a turmalina melancia, que é muito bonita, tem a eubaíta, que é a turmalina azul do Nordeste, também é muito bonita e vale muitos dinheiros, né? Então é um mineral legal aí para a gente trabalhar. E ele é prismático, né? Porque ele é alongadinho, bonitinho, não é prismático achatado. Temos o pseudo-hexagonal, aqui do lado, ó, a aragonita, tá? Pseudo-hexagonal é que parece um hexágono, tá vendo? Um prisma hexagonal, mas é mentira. Na verdade, essa aragonita é um intercrescimento de vários cristais num ciclo, formando um ciclo bonitinho. Tá vendo aqui em cima, essas florzinhas aqui, ó? Então, isso aqui, ó, tem vários prisminhas separados de aragonita e eles formam parecendo um hexágono. Aí fica parecendo hexagonal, mas não é. Então, ele é hexagonal devido a intercrescimentos cíclicos. O exemplo é a aragonita, que é o carbonato de cálcio. Espera aí, Léo, você não falou que essa era calcita? Então, a aragonita é um polimorfo da calcita. O que significa? Mesma composição química, arranjo atômico diferente. A aragonita se forma em temperaturas e pressões mais amenas e a calcita é um pouco mais alta. Então, a aragonita é o mineral que deposita aqui na superfície e a calcita é o mineral formado pela diagênese, por exemplo. Sabe o que é diagênese? Diagênese é o processo de formação de rochas. Né? Transforma sedimentos em rochas e vai produzindo os minerais e a forma das rochas mesmo. Começa a partir de 200 graus, uma pressão um pouco mais alta do que essa aqui que a gente está na atmosfera. Bom? Então, quando começa a ter soterramento do material. Outro hábito, pseudomorfo. Esse hábito aqui, cúbico, é muito bonitinho e é comum em pirita, né? Essa aqui seria um mineral de pirita. Acontece que essa pirita foi limonitizada, houve uma substituição da pirita por um outro mineral. Só que esse outro mineral não se formou da forma como ele normalmente aparece, que é o ferro, né? O óxido de ferro aí. Ele formou um cubo, que é clássico da pirita. Nesse lugar onde a gente tem um mineral substituindo outro mineral, a gente tem o pseudomorfismo, tá? São minerais pseudomórficos. Por quê? Porque a forma original não é deste mineral específico, é do outro. Então ele é pseudo, ele é fingido, né? Morfo de forma, tá bom? Então um mineral substitui outro. Essa é a pirita limonitizada, esse é o hábito da limonita, mas a gente sabe que ele está substituindo uma pirita, tá bom? Hábito radial. A gente tem cada grão secular, lembra das agulhas, mas agora dispostas em um raio, ó, parece um círculo, né? Um prato maravilhoso isso aqui, ó, marcacita, linda. A gente tem os grãos aciculares irradiando de um ponto central. Essa forma radial não precisa ser um prato, não, pode ser 3D, tá? Tem alguns minerais que estão formando parecendo uma florzinha, aquele dente de leão. E aí a gente tem esses grãos aciculares, provavelmente euédricos, né? Dispostos paralelos não, porque ele está formando um raio, então eles são colocados um dos lados do outro na forma de um raio, a partir de um ponto. O exemplo aí é a marcacita, que é o sulfeto de ferro, FeS2. Tá? Ah, Léo, mas eu já vi isso na pirita. Sim, a marcacita tem a mesma fórmula química da pirita. Qual que é a diferença? Então a diferença é o arranjo atômico, tá bom? Então, FS2, essa forma radial dá na marcacita, a gente não costuma ver pirita dessa forma, mas a gente costuma ver aqui, ó, a própria cor é bem parecida com a da pirita, né, que é uma cor meio dourada, é o chamado de ouro de tolo a pirita, né, esse dourado falso aí. Hábito reniforme, ou agregado em reniforme. Formas de rins que se interceptam. Muito parecido com o botrioidal, né? Inclusive, se a gente quiser usar o mesmo nome, não tem problema. Tem gente que coloca diferente, vai lá do coração da pessoa, do nível de conhecimento e nível de separação de formas, quando você consegue observar bastante. Mas nesse caso aí, o botrioidal está aceitável também. Então tem forma de rim, são várias bolinhas que se interceptam. Eu não sei como é um rim, não costumo arrancar rim, mas eu imagino que as pessoas se baseiam na forma dos feijões, que também dizem que tem formato de rim. Quem descobriu o primeiro rim aí teve a mãe e falou que agora para sempre tudo é rim, né? Então, esse hábito agregado a gente chama de reniforme, beleza? O botrioidal é a bolinha e o reniforme quando as bolinhas se interceptam. Vendo? Aqui eles estão uns sobre os outros, não é uma bolinha separada como era lá no globular que a gente viu. Então aqui é comum a gente encontrar isso em hematita, guetita e alguns outros minerais. Psilomelano costuma dar esses hábitos aí, né? Esqueci o nome do outro. Proluzito.
Não, prolozeta dá uma forma bonitinha. Mas existem os minerais clássicos que podem dar esse hábito. Então, quando você vê assim, esse formato aqui, reniforme, será que não é aquele mineral de ferro? Já é um bom indicativo daquele elemento que a gente está procurando. Bom, reticulado. O que é um cristal reticulado? É um hábito reticulado. Parece um retículo, tá vendo? Está tudo interligado aqui. Então, os cristais aciculares agora, diferente do radial, eles não têm uma orientação preferencial, né? Peraí. Tô coçando. Ele está reticulado aqui, que está formando um retículo parecendo uma malha interligada aqui, tá bom? Um exemplo desse aí é a cerucita. Cerucita é importante por quê? Porque ela é fonte de chumbo. Chumbo é um elemento estratégico interessante. Então, isso é um carbonato de chumbo, cerucita. Qual que é o ânion aí? CO3, carbonato. Qual que é o cátion? Chumbo, tá? Então, a gente tem aí um carbonato de chumbo, uma forma reticulada. São vários cristais aciculares. Isso é um hábito ou um agregado? Sim, é um agregado. Por quê? Porque para a gente entender essa forma reticulada, eu tenho que olhar para o conjunto de minerais e não para um grão mineral só, que é a da agulhinha. Tá bom? Vamos lá. Esfenoide. Nossa, esse é bonito. Ó. Esse hábito de esfenoide parece uma cunha, tá? Esse mineral que está específico aí é a titanita. Essa cor verde é uma cor rara da titanita, né? Comum, titanita costuma dar cor de carne. E a titanita pode ser chamada de esfena. Em alguns lugares antigos chamavam de esfena, e por isso o hábito esfenoide, que era clássico da titanita, tá? Esse esfenoide é uma forma muito parecida com o penacoide, que não tem uma estrutura bem definida e tem a ponta. Parece uma ponta de flecha, né? Que vai rasgando assim para cima. Tranquilo? Então a gente tem esse hábito aí da titanita. E essa é a forma da titanita, ó. É um silicato de cálcio e titânio. O importante da titanita é o titânio, fonte de titânio. Titânio é um elemento interessante aí pra gente. Ó, eu deixei a foto errada aqui. Gente, por que eu deixei esse titânio tudo errado? Deixa eu ver lá. Esse aqui não é a rodocrosita. Então vamos lá. A gente tem o hábito estalactítico, ou em forma de estalactite. Estalactite rodocrosita. Vou pegar aqui, né? Ficar bonito. Raríssima rodocrosita em estalactite. Rodocrosita é um carbonato de manganês, beleza? E... Tem uma foto bonitinha. Poxa, ela é tão bacana que é um mineral rosinha, bem bonitinho, e vale uma grana, sabe? Bom, deixa pra lá, senão a gente perde muito tempo. Então, o hábito... Coralina, não. O hábito estalactite é em forma de estalactite ou estalagmite. O que é um estalactite? Estalactites são aquelas... Coralina! Estalactite é aquele mineral que forma em precipitados de caverna do teto, sabe? Aquelas estacas que vêm do teto. Pode dar estalactite de gelo também, ou estalactite mineral, que forma em cavernas pela dissolução dos carbonatos que existem na caverna, que vão gotejando lentamente. E a formação desse gotejamento, ele vai formando como se fosse estacas de penduradas no teto. Quando ela pinga no chão e vai formando uma coluna de baixo para cima do chão, a gente chama de estalagmite. Então, esse hábito estalactítico é quando o agregado de minerais dá nesse formato. Pode ser, é raro a rodocrosita em estalactite, tá? A gente pode encontrar calcita e dolomita, são os carbonatos de cálcio e carbonato de cálcio e magnésio, respectivamente. Mas ela é bonita e ela vale uma grana no mercado, é maneira, ela é rosinha, claro, você sabe? Carbonato de manganês. O ânion é o carbonato, o outro íon é o manganês. Já A gente tem depois aí o hábito tabular ou laminar, aqui é um caso da molibdenita, né? É em forma de tábua ou lâmina. A gente tem aqui, ó, sulfeto de molibdênio, molibdenita, é um sulfeto, ó, enxofre, S, sulfeto. E o cátion, molibdênio, fonte de molibdênio. Dá nessa forma de lâmina. Nesse caso aqui, talvez possa confundir um pouco com o hábito micáceo, mas é que ele não é flexível e está na forma de uma tábua, né? A gente não consegue arrancar as folhinhas bonitinhas desses minerais. Então, esses são
os hábitos minerais, beleza? Deixa eu ver. Eu vou parar essa aula aqui agora, e depois a gente grava a aula de sistemas cristalinos, para vocês conseguirem absorver bem esse conteúdo. Dá uma revisada nesses slides, daqui a pouco a gente volta com a parte 2, que é a parte de sistemas cristalinos, tá bom? Por hoje é só, estudem hábitos e agregados cristalinos e qual que é a influência do papel da composição química, arranjo atômico e principais características que formam o mineral. Abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Deixar um exercício aí para vocês.